Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Um tema interessante, incrivelmente interessante. O cancelamento dos perdões presidenciais de Biden. Aqui isso é chamado, eu vou te contar agora. Ele assinou a libertação de mais de 8.000 pessoas. Ele assinou mais de 8.000 desses perdões. Pessoas saíram da prisão recebendo perdão do presidente dos Estados Unidos da América. Isso é uma quantidade sem precedentes. Para ficar claro, Trump, 44 perdões, vamos chamá-los de indultos. Obama, em 8 anos, 1927, e isso é muito pouco, 800 por ano. Bush, em 8 anos, 189, e Joe, em 4 anos. 6.500 para pessoas de fora e 1.634 para os seus, por exemplo, para o filho, irmão, nora, cônjuges, parentes, aliados políticos. Aliás, muitos deles ainda antes, e como se descobriu dos próprios crimes, ainda antes da acusação. Ou seja, em outras palavras, havia algum crime, ou alguns crimes dos quais eles sabiam, dos quais Biden, suas pessoas sabiam, e por via das dúvidas concederam o perdão antecipadamente, sem entender exatamente por quê, sem especificar pelo que exatamente estavam perdoando. No total, são mais de 8.000 desses. Imagine que Joe assinou todos eles, assinava, digamos assim, por hora. Sim, vocês notaram, ele andava, mal conseguia mover a mão. Eu não sei, talvez eu consiga assinar 50 ou 60, ele lá, 30, sim, ele faz isso 8 horas por dia, então 30 vezes 8, 240. Para ele assinar essa quantidade levaria 34 dias. E nisso, ele nem foi ao banheiro uma vez e nem conversou com Zelensky. Ou seja, está claro que Joe não assinou essas 8.000 anulações de punições, simplesmente porque ele não poderia dedicar tanto tempo a isso. Então, quem foi que as assinou? Tente assinar seu nome 10.000 vezes em uma folha de papel e você vai perceber que todas as 10, 100, 300 assinaturas suas são únicas. O que isso significa? Elas são parecidas, mas muitos detalhes não vão coincidir. Uma pessoa não consegue assinar 8.000 vezes exatamente igual. Bem, isso deu início a uma nova onda de notícias. Team builds it, disse A. Acho que isso é uma prática comum em administrações corruptas, vender indultos. E James Comer foi ainda mais longe. Ele é o chefe do comitê de supervisão na Câmara dos Deputados e afirmou: "Vocês não entendem, agora temos informantes surgindo." Você viu como as assinaturas do Joe se encaixaram perfeitamente, ficaram idênticas, se fundiram? Sim? Vamos repetir agora. Olhe com atenção como as assinaturas de diferentes perdões se alinharam dentro do círculo vermelho em uma assinatura perfeita. Você deve ter notado que estou citando e mostrando novamente trechos de Benny Johnson. Eu recomendo muito para quem entende bem inglês, ele tem uma linguagem bastante complexa e fala bem rápido. Benny fez um programa sobre uma dessas pessoas que chamamos pelo nome em inglês. Ou seja, para aqueles que, sob ameaça de demissão e às vezes até de vingança séria, incluindo eliminação. Isso também nós conhecemos. Idris esteve aqui várias vezes. Ele relata crimes cometidos na organização onde essas pessoas trabalham. E o mais impressionante foi que 3, pelo menos, funcionários da Casa Branca recebiam pagamento para assinar diferentes autorizações, ordens presidenciais. Esses mesmos perdões, indultos, sobre os quais Joe, ao que parece, nem sequer tinha conhecimento. Bem, parece que ele realmente não fazia ideia de nada. Ele simplesmente não imaginava que estava assinando alguns perdões e outras coisas lá. E assinavam no que é chamado. Ou seja, uma caneta automática que reproduz exatamente 100% da assinatura que foi programada nela. Você programa uma, como dizem, e ela vai reproduzi-la com total precisão. Milhares de vezes, quantas você desejar. E quantos desses decretos, permissões e perdões existem? Ninguém hoje sabe. Quantos são e quais deles foram assinados com o conhecimento do presidente e quais sem o conhecimento do presidente? Mas vamos começar do começo.
Senhores, como de costume, teremos um toque especial no final, a cereja do bolo. Ou, como dizia minha avó, o melhor de tudo. Aliás, obrigado por compartilhar meus vídeos com seus amigos. O canal está crescendo como fermento. Então a Casa Branca de Biden, um presidente meio louco, vaga por ela como um fantasma, e ao redor pessoas muito ocupadas, estão ganhando dinheiro, às vezes se distraindo com assuntos de Estado. Aliás, Benny fez uma vinheta tão engraçada para o seu programa. O vice-procurador-geral Ed Martin, de quem não só os democratas têm medo, aliás, mas também muitos republicanos, que estão sempre metidos em tudo. Fuhu disse que está trabalhando com um ex-alto funcionário da Casa Branca que lhe conta quem e quanto recebeu de suborno pela assinatura dos supostos indultos de Biden. Como vão as coisas, pessoal? Notícias absolutamente chocantes sobre o escândalo da assinatura automática de Biden, que está saindo do controle para a da administração Biden. Finalmente, os republicanos na Câmara dos Representantes começaram a supervisionar. E agora temos um informante que afirma que a administração Biden vendia indultos, vendia a assinatura do presidente para que as pessoas pudessem sair da prisão. Joe Biden assinou 8.000 indultos e comutações de pena. O que, obviamente, é impossível para qualquer pessoa, mesmo que ela tivesse uma mente clara e afiada. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Você simplesmente não é você. Você não consegue fazer isso. É impossível fazer isso. E ainda ser o presidente dos Estados Unidos. Benny disse em outras palavras: o que eu disse a você no começo é que não é possível assinar essas 8.000 anistias enquanto faz outra coisa. Sem falar da carga 24 horas por dia, 7 dias por semana do presidente. Biden era um fantasma em sua própria Casa Branca. O congressista republicano Tim Burchett, do Tennessee, disse que aqueles milhares de anistias que Biden assinou foram assinadas por AutoPen e que os assistentes da Casa Branca poderiam ter lucrado com isso. Esse caso está se tornando um escândalo cada vez maior em Washington. Esta é uma entrevista com o presidente do Comitê de Supervisão Governamental, James Comer. Recomendo assistir, porque ele é a pessoa que hoje está conduzindo, como se diz, o destino da família Biden. Quem estava dirigindo esse carro? Quem estava dirigindo esse carro? Porque Joe Biden, bem, ele mostra que já não tem todas aquelas capacidades cognitivas que tinha antes. Esta entrevista foi gravada em 2023. Sim. Esta é uma prova significativa no início do mandato de Biden. Isso mostra claramente que ele estava em um estado de declínio mental sério. Isso levanta a questão de quem realmente tomava as decisões. Então descobrimos que não só o indulto que ele concedeu, mas também muitas ordens executivas que agora estão sendo usadas pelos tribunais para impedir mudanças. Muitos decretos que o presidente Donald Trump tenta implementar para aumentar a eficiência do governo. Muitos desses decretos executivos, assim como o perdão de toda a família Biden, de acordo com os resultados da nossa investigação, todos eles foram assinados por AutoPen. E a julgar por aquela entrevista que aconteceu muitos meses antes de começarem a usar ativamente o AutoPen, Joe Biden já não era capaz de tomar decisões. Ele não estava em pleno juízo. Achamos que identificamos quem são esses funcionários. Jason, você fez um excelente trabalho, hein? Vamos convidar todos que consideramos envolvidos no uso do AutoPen, vamos chamá-los para uma entrevista registrada em ata. Se eles recusarem, receberão uma intimação e terão que prestar depoimento completo sob juramento. Mas queremos descobrir quem realmente tomava as decisões na Casa Branca nos últimos 9 meses da administração Biden, quando ele claramente apresentava declínio mental. E agora o trabalho de Ada Martina nos levou à realização que isso era uma organização criminosa, como se chama em inglês, e em russo soa ainda pior, organização criminosa.
Ou seja, com o objetivo de extorquir dinheiro para, digamos, extradições em massa, subornos para libertação de prisões. E na Casa Branca as pessoas trabalhavam dia e noite. E ele diz que apareceu um informante que afirmou: Não, vocês não entendem. Toda essa história com a assinatura automática do Biden, isso foi um suborno. As pessoas pagavam pelo perdão. Isso é um escândalo grandioso e crescente. Então vamos lá. Mark, vou revelar um pouco agora. Eu estava no escritório do Procurador Federal por apenas cerca de 5 dias quando escrevi. Esse é justamente o Ed Martin, que agora trabalha no Congresso investigando a corrupção nos altos escalões do poder. Agora estamos testemunhando um comportamento sem precedentes de Pomilovânia, reconhecimento sem precedentes do livro, assim como dos funcionários da EE. 10 dias atrás, um informante esteve no meu escritório, um democrata de alto escalão, que disse: ouça, foram exatamente esses 3 que controlavam o acesso e ganhavam dinheiro com isso. Eu não sei se acredito nisso ainda. Mas a questão é que precisamos chegar à verdade pelo povo americano e para proteger o próprio processo. E é nisso que estamos trabalhando agora. Aliás, se chegarmos até o fundo, talvez isso não seja um crime, mas com certeza deve ser um escândalo de primeira importância. Talvez, na história da humanidade ou da América, eu possa soar como um presidente, mas nunca houve um comportamento assim na história americana. Isso, na opinião do Ed, será um dos maiores escândalos da história dos Estados Unidos da América. Os goleiros descreveram de maneiras diferentes quem exatamente tinha acesso, mas os goleiros eram Klein, Anita, Dan e Bob Bauer. E esses 3 realmente eram as figuras dominantes na Casa Branca. Um pouco Richette e, claro, Jill, mas acho que eram exatamente esses 3. Mas eu era esse cara, bem, essa pessoa, e eu perguntei: e quanto a Susan Rice? E quanto a alguns outros? E eles disseram que eram exatamente esses. Ou seja, já foram identificadas 3 pessoas que, segundo testemunhas, mais de uma testemunha, receberam dinheiro para assinar pelo presidente. Claro, isso ainda precisa ser verificado e comprovado. Mas uma coisa é clara: Biden não assinava, não dava ordens, não participava da decisão, tanto de vários desses perdões, quanto de muitos decretos e ordens. E se isso for comprovado, será possível anular tudo o que foi assinado sem o conhecimento dele? E aqui está um membro do Congresso que participa da investigação. Não tenho tendências suicidas. Você gerou alvoroço em nosso programa ao afirmar que, na sua opinião, alguns perdões de Biden poderiam ter envolvido suborno. Com certeza deveriam ser 8.000 perdões. Eu falei 2.000. E agora descobriu-se. Alguém disse 8.000 malditos perdões. Você acha que Jojo não conseguiria lembrar o que comeu no café da manhã? Ele não conseguiria lembrar onde fica o maldito banheiro? E você diz que ele analisou 8.000 casos de perdão? Ah, me dá um tempo. Isso é tão obscuro, e isso é simplesmente Washington, né, Distrito de Colômbia. Isso acontece todo dia, isso acontece o tempo todo. Mas quando é o Trump, a gente começa a prestar atenção nessas coisas. E é todo departamento, cada departamento levanta suspeitas. Ou seja, agora cada departamento da Casa Branca do Biden precisa ser verificado. E o que acham no Congresso deve ser feito para corrigir a situação? Eu vou mudar de assunto, congressista. Quero que você ouça o que disse o repórter Alex Thompson sobre o círculo mais próximo que controla Biden no final do seu mandato. Veja isso. As pessoas que lideravam eram Mike Donnellan, Steve Ricchetti, Bruce Reed, Anthony Bernal, além da primeira-dama, a chefe de gabinete da primeira-dama, e Annie Tomassini. Eram essas as pessoas que mais o viam e tinham o maior controle sobre o que ele fazia, sobre suas atividades diárias. Bem, obviamente... Congressista, ele cita nomes específicos. E agora, a comentarista Sally Quinn acusa a ex-primeira-dama de maus tratos a um idoso. O que o senhor acha de maus tratos a idosos, congressista? Isso é sem dúvida maus tratos a idosos. É uma verdade indiscutível. E todos esses funcionários que trabalharam na Casa Branca do Biden, na minha opinião, devem comparecer perante o Comitê de Supervisão, porque essas perguntas precisam ser respondidas. A última coisa que vou dizer sobre isso depende de quando exatamente o presidente realmente deixou de controlar suas capacidades mentais. Muitas das coisas que ele fez enquanto estava no cargo de presidente, na minha opinião, deveriam ser consideradas inválidas. E o motivo é que não se pode governar um país com assinatura automática. Isso deve depender das capacidades mentais e físicas da pessoa eleita como comandante-chefe.
E se Joe Biden não podia cumprir as obrigações do seu cargo, porque ainda vivemos sob muitas decisões tomadas pela Casa Branca de Biden. Sobre essa questão, é necessário realizar várias investigações. Este é um grande escândalo, na minha opinião, o maior da história dos presidentes. Podemos esquecer o Watergate, pois a assinatura automática está diante de nós. E este é um apresentador muito combativo do programa na rede, a cabo de crescimento mais rápido dos Estados Unidos da América. O nome dele é Chris Salcedo. Assim que os democratas assumiram o poder, amigos, eles o usaram. Eles usaram esse poder para apoiar os inimigos dos Estados Unidos. Importar milhões de estrangeiros ilegais não verificados e entregar seus benefícios sociais, que esses esquerdistas chamavam de nosso dinheiro, para esses imigrantes ilegais. Agora parece que para manter esse poder, os democratas agiram como todos os esquerdistas agem. Eles mentiram, os democratas mentiram para conseguir o poder, mentiram quando usaram esse poder e mentiram para mantê-lo. Isso precisa ser lembrado, na verdade. Os esquerdistas mentiram para conseguir o poder, mentiram para usar o poder e mentem para mantê-lo, porque é isso que eles fazem, mentem. Concentrando-se no presidente Aftopene. É exatamente a isso que dedico a introdução de hoje, antes de passarmos a discutir quem nos governa em nome de Joe Biden. Permita-me lembrá-los o quão longe os esquerdistas do Partido Democrata, da imprensa e seus principais defensores no Partido Republicano foram capazes de ir. Para vender a grande mentira de que Joe Biden é capaz de cumprir as responsabilidades de presidente. Vocês acham que o presidente tem resistência suficiente física e mental para continuar mesmo depois de 2024? Dom, você está me fazendo essa pergunta. Oh, meu Deus, ele é o presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos? Eu nem consigo acompanhá-lo, sabe? Incrivelmente inteligente, incrivelmente perspicaz, domina os detalhes, se aprofunda nos detalhes, faz perguntas difíceis. Sim, absolutamente. Eu tenho um orgulho incrível disso. Eu me encontro frequentemente com o presidente e em todas as ocasiões ele está perfeitamente bem. Eu trabalho muito de perto com o presidente Biden e frequentemente o acompanho em viagens ao exterior. Ele está em ótima forma. Eu acho que Joe Biden traz tanta sabedoria, ponderação e experiência ao cargo de presidente e ele é um excelente presidente. Encontrei-me com o presidente há 5 ou 6 semanas atrás. Tivemos uma ótima conversa e ele me pareceu bem. Eu interajo com ele com frequência e ele é atento, está com a mente sã, sempre se prepara, lê os documentos, revisa todos os materiais preparatórios. E está muito envolvido nas questões que realmente dizem respeito a temas sérios de guerra e paz, vida e morte. Nós vemos Joe Biden de perto, sabemos o quanto ele está imerso nas questões, o quanto ele está informado. E eu discuto com ele sobre legislação. Não discuto, mas converso sobre isso com ele. Ele está sempre por dentro do assunto. Sim, mas os democratas ao redor de Joe Biden mentiram não só sobre suas capacidades mentais, mas também sobre seu estado físico. Afinal, Joe Biden acabou de anunciar que tem câncer de próstata metastático, uma doença que, segundo especialistas médicos, até mesmo os mais convictos apoiadores da esquerda, ele já tem há muitos anos. Ou seja, ele não entendia nada, não se lembrava de nada, não era ninguém em lugar nenhum, as pessoas que estavam ao seu redor. E por muitos anos teve câncer de próstata, sobre o qual não nos contaram. Ele já tinha isso antes das eleições de 2020, que ele supostamente venceu. Este é o médico. O autor, aliás, é Obamacare. Ou seja, vocês, isso não são suposições. Se uma pessoa tem câncer de próstata que se espalhou para os ossos, então você, sem dúvida, afirma que ele teve isso quando era presidente dos Estados Unidos. Ah, sim. Isso não apareceu nos últimos 100, 200 dias. Ele já tinha isso quando era presidente. E provavelmente já no início do mandato dele. Agora, Jake Tapper e o Matinal Brzezinski estão cantando uma música completamente diferente do que naquela época, quando eles encobriam a colossal e desqualificante perda de capacidades mentais de Joe Biden. Não é agora, dizem nossos queridos, honestos e francos esquerdistas. Vocês ouviram como eles nos enganavam, ludibriando nossos sentidos. Liguem a gravação agora mesmo, porque eu vou contar a verdade para vocês. E dane-se vocês se não aguentarem a verdade.
Esta versão do Biden é intelectualmente e analiticamente o melhor Biden de todos os tempos. Então, esse é o melhor Biden para eles. Por que ele é o melhor Biden para eles? Melhor do que nunca, em qualquer época. Porque ele é praticamente um morto-vivo e os esquerdistas estão felizes que, usando o nome dele, eles podem saquear o país. E então, agora que expus a mentira que os esquerdistas na mídia e no governo espalharam para tomar o poder, vamos ver o que eles fizeram com esse poder. Segundo o inspetor-geral do Ministério da Segurança Interna, os democratas transformaram nosso governo, financiado pelos contribuintes, em cafetões, entregando mais de 320 mil crianças de imigrantes ilegais ao inferno na terra, à escravidão sexual e ao trabalho forçado, para encher a América de imigrantes ilegais de 160 países. Os esquerdistas deixaram entrar no país 320 mil crianças desacompanhadas e perderam todas elas, todas. Como todos sabem, o índice de mortalidade e criminalidade disparou. E tudo isso por causa da política dos democratas, que certos republicanos-chave votaram para financiar sem exceção com o seu dinheiro. Aqui estão mais exemplos do que compraram os valores democratas e o dinheiro dos contribuintes americanos. Nós acabamos de encontrar uma 2 dias atrás. Por exemplo, uma menina de 14 anos vive com 2 homens adultos que a venderam como escrava. E nós a encontramos, ela está grávida, por causa do tráfico de pessoas, ela é forçada a se prostituir. 14 anos. Cuidamos dela física e psicologicamente. Contrariando a imprensa, não somos insensíveis. Essas crianças nos importam. Sou pai. E o motivo pelo qual eu sou tão emocional e tão firme em relação a esse problema é que durante toda a minha carreira eu lidei com crianças morrendo. Eu segurei crianças morrendo nos meus braços. Eu segurei crianças mortas nos meus braços. Eu conversei com meninas que tinham apenas 9 anos que foram repetidamente estupradas por cartéis criminosos. Eu nunca vou esquecer isso. Quando você se ajoelha para conversar com uma menina de 9 anos que teve toda a sua inocência e pureza arrancadas, ela perdeu a fé na humanidade depois de ser atacada por animais que roubaram sua pureza. Isso é inesquecível. E tudo isso graças aos democratas. Democratas como o senador Chris Van Hollen. Esse é o homem que desempenhou um papel fundamental na promoção da narrativa. Biden está em ótima forma para permitir que imigrantes ilegais entrem e permaneçam neste país. Esse é o mesmo homem que viajou para a Venezuela, lembra, para tomar uma bebida com um bandido imigrante ilegal terrorista cuja esposa foi gravada em vídeo, acusando-o de terrível violência doméstica? Porém, o senador Van Hollen e o Partido Democrata foram além. Não, os democratas invadiram o centro onde um desses criminosos imigrantes ilegais está detido, aguardando deportação. O Ministério da Justiça apresentou acusações contra a democrata de Nova Jersey, LaMonica McIver. Ela é acusada de 2 crimes: a agressão, resistência e obstrução das ações dos agentes da lei sobre o incidente no centro de imigração em Nova York. Van Hollen também está lutando para que estrangeiros que supostamente vêm ao nosso país para estudar, mas em vez disso organizam distúrbios, acabam bloqueando prédios universitários e atrapalhando estudantes americanos e aqueles que pagam muito dinheiro pelo chamado ensino superior. Poderiam ter ficado aqui. Os democratas acham maravilhoso convidar para o nosso país hóspedes que depois o destroem ou violam nossas leis. Na opinião desses esquerdistas, isso definitivamente não é motivo para se livrar deles. Vejam, os democratas adoram estrangeiros que odeiam o nosso país tanto quanto os próprios democratas. Vejam como o secretário Marco Rubio é constantemente interrompido. Porque democratas como Chris Van Hollen não acreditam na liberdade de expressão. E eles ficam tão inseguros quando seu anti-americanismo é questionado que não podem permitir que os fatos atrapalhem sua agenda de esquerda. Lamento ter votado em você para secretário de Estado. Queria dizer isso diretamente a você. Eu cedo a palavra. Posso responder, por favor? Lamentar ter votado em mim apenas confirma que estou fazendo bem o meu trabalho. Essa declaração é leviana, senhor secretário. Eu passei a respeitar Rubio. Bem, não é que eu não o respeitasse antes, mas agora passei a respeitá-lo. E o fato de você agora se arrepender de ter votado em mim significa que estou fazendo um bom trabalho. Não posso responder a tudo, pois muito disso não é verdade, disse ele. Mas vou abordar alguns pontos. Antes de tudo, eu realmente me orgulho do trabalho que fizemos com
Não me arrependo de cortar 10 milhões de dólares para a circuncisão masculina em Moçambique. Não compreendo como isso nos fortalece e enriquece como nação. Não me arrependo dos serviços de apoio psicossocial. Economizei 2 mil dólares, senhor secretário. Senador, peço que pare. O senhor já teve 7 minutos seguidos. Decidi usar o meu tempo. Então, senhor presidente, é meu direito usá-lo. Pare, secretário Rubio. Bem, eu posso continuar. Quero dizer a outras coisas aqui também. Gastamos 227 mil dólares em um canal do YouTube com esses fundos. Gastamos 14 milhões de dólares em coesão social no Mali. Seja lá o que isso signifique. Tem visto, encontramos, cancelamos. A primeira emenda sobre moradia nos Estados Unidos da América haverá mais no futuro. Continuaremos cancelando vistos de visitantes que prejudicam nossas instituições de ensino superior. As pessoas pagam para que as crianças estudem e frequentem as aulas. Elas escrevem artigos críticos para influenciar a política externa. Quero fazer mais. Espero que encontremos mais desses patéticos, mister. Recentemente, alguns caras fizeram uma rebelião em uma universidade, cujo nome não me recordo. Eu solicitei os registros de detenção de todos os presos durante a rebelião nesse campus, por favor. Porque se algum deles tiver visto, nós vamos cancelar. Me sinto mais seguro assim. Ok, vamos prender pessoas como a senhorita Osterhess, secretário. Assino embaixo de cada palavra que Rubio acabou de dizer. Bem, vamos voltar à caneta do presidente, ou melhor, à sua assinatura automatizada, sobre a qual o Joe não fazia a menor ideia. Isso nos leva ao presidente Autopen. Os republicanos declaram saber a identidade do presidente Autopen, quem se passava por Joe Biden e assinava os perdões enquanto Joe estava no exterior. E também projetos de lei e decretos, se Joe Biden estivesse em sã consciência e com boa saúde. E se fosse possível provar que Biden de forma alguma poderia saber sobre todas essas assinaturas, isso poderia ser usado para anular muitas tomadas de poder prejudiciais que esses mentirosos que conhecemos como democratas impuseram aos Estados Unidos da América. O presidente Trump e o Congresso estão completamente focados nisso tudo. Acho que, se você olhar, esse é o mesmo médico que disse que o Joe está bem com as capacidades cognitivas. Estava tudo normal com ele. Mas ele disse, se for o mesmo médico, ele disse que lá está tudo certo. E agora isso, infelizmente, não está sendo desmentido. E a assinatura automática está se tornando um assunto muito sério. A assinatura automática está se tornando um assunto sério, pois parece que talvez tenha sido controlada pelo próprio presidente. Mas quando eles dizem que isso não foi muito bom, eles também, sabe, é preciso olhar e dizer então que o teste também não foi muito bom. Em outras palavras, estão acontecendo coisas sobre as quais o público não foi informado. E eu acho que alguém vai ter que conversar com o médico dele, se for o mesmo médico, ou mesmo se forem 2 médicos diferentes. Por que as capacidades cognitivas não foram discutidas? Recado para esquerdistas nos Estados Unidos da América, entenderam? Nós não permitimos que um assaltante de banco fique com o dinheiro roubado. Nós não permitimos que o governo use provas em tribunal se elas foram obtidas ilegalmente. Não incentivamos atividades ilegais ou antiéticas. A verdadeira grande mentira que foi espalhada pelos democratas no Congresso e na mídia é exatamente esse tipo de ato antiético e, eu acredito, ilegal. E nós devemos não apenas anular todo o dano que os democratas causaram e tentam causar a nós, mas também responsabilizar com todo o rigor da lei aqueles que violaram nossas leis e a confiança pública para causar esse dano. E como destacou o presidente Trump, responsabilizar o degenerado ou os degenerados responsáveis pelo presidente Autopen por traição ao Estado. Bem, isso é um bom começo. Como você pode ver, o Partido Democrata, representado na internet de língua russa por dezenas de cabeças que falam e mentem ao mesmo tempo. Mente o tempo todo. Mente sem parar e por qualquer motivo. Você pode cuidar de si mesmo e ainda ser um bom vizinho, ou pode ser uma criatura mentirosa, cuspindo saliva venenosa, odiando qualquer sucesso e invejando tudo, com o que Deus, a vida ou a natureza os privou. Para mim, tanto faz no que você acredita. Mas nossos esquerdistas foram privados de consciência, honra, inteligência, decência. E, além disso, ainda foram privados de lógica. Só lhes resta ficar nervosos e feder. Das criadas por